Moçambique assinala primeiro ano após a assinatura do Acordo de Paz Definitiva e Reconciliação Nacional. Gestora do Porto da Beira diz que a carga que explodiu em Beirute não vinha para o país. Muito boa tarde, boa noite, bem-vindo às notícias. Filipe News está de visita à província de Manica e apresentou as perspectivas do governo nos setores da educação e saúde para o quinquênio 2020-2024. O presidente da República reitera que investir no capital humano é criar condições para o desenvolvimento do país. Falando especificamente no setor da educação, o Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 define como objetivo estratégico a promoção de um sistema educativo de qualidade, inclusivo, eficiente e eficaz que responda às necessidades do desenvolvimento humano. Definimos assim porque é nossa convicção que a educação é um direito e dever de todos os que facilita o desenvolvimento do indivíduo, da sociedade e do país, é um ato de inclusão social. O governo definiu como prioridades no setor de saúde: 1. A expansão de acesso e melhoria de qualidade dos serviços de saúde. 2. A promoção do desenvolvimento de infraestruturas de saúde. E 3. O melhoramento de prestação de serviços públicos através do desenvolvimento de recursos humanos do setor de saúde. 4. Atualmente a rede sanitária do Serviço Nacional de Saúde em Moçambique é constituída por 1.674 unidades sanitárias, sendo 134 postos de saúde, 1.475 centros de saúde e 65 hospitais. Esta rede sanitária corresponde a um raço de uma unidade sanitária para 17 mil habitantes, contra o padrão mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de uma unidade sanitária para 10 mil habitantes. Assinala-se hoje o primeiro ano após a assinatura do Acordo de Paz Definitiva e Reconciliação Nacional. Na sua mensagem pela passagem da data, o Presidente da República reafirmou o compromisso de trabalhar para a paz definitiva e duradoura em Moçambique. No documento enviado à nossa redação, o Presidente da República começa por lembrar as afirmações que fez há um ano. Como afirmei há um ano, somos nós, os moçambicanos, que escolhemos enterrar definitivamente a confrontação armada e a violência, porque sabemos quão nefastos são os horrores da guerra para as presentes e futuras gerações. E é com esse espírito de resiliência e de confiança na vitória que estamos firmes na implementação do processo de descentralização governativa provincial e do desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens residuais da Renamo, a que aludimos, respeitando escrupulosamente as medidas de prevenção contra a Covid-19. Lê-se na mensagem de Filipe News. O chefe de Estado usou a ocasião para felicitar o Sofo Momad por ter aceito assumir o cargo de líder da oposição como um sinal claro de democracia. Agradeceu o povo moçambicano e falou dos desafios. O desafio que hoje enfrentamos é mantermos-nos fortes, corajosos no caminho da paz e reconciliação sem quaisquer hesitações, nem pausas e muito menos sermos desencorajados e recuarmos, mas devemos sim continuar na nossa trajetória para o alcance do desejo de todos os moçambicanos de viver livremente em paz, afirmou Nilce. O Sofo Momad aproveitou as celebrações do primeiro aniversário do Acordo de Paz Definitiva e Reconciliação Nacional para exortar os elementos da junta militar a abandonarem os atos de violência e a se juntarem ao DDR. O líder da Renamo mostrou ainda o compromisso de colaborar com o governo para a capacitação para a pacificação do país. Era suposto que depois da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo, o país vivesse momentos de tranquilidade na zona centro do país. Mas os ataques perpetrados pela junta militar colocam abaixo essa pretensão. Por isso, o apelo
Exortar aos compatriotas da autoproclamada junta militar para absterem-se de praticar atos de violência contra civis e indefesos, assim como destruição de bens públicos e privados. Neste sentido, convidamos-los a abraçar este momento ímpar do DDR, que pode restabelecer socialmente as suas vidas. Processo DDR. Até aqui registramos com satisfação o decorrer do DDR, o qual resultou na desmobilização de 520 combatentes e no encerramento de 2 bases. Como sempre defendemos, uma reintegração contínua e humanizada dos combatentes é o nosso objetivo. Partidarização do Estado. Enquanto o Estado moçambicano estiver partidarizado, cujo sinal visível é o uso das forças de defesa e segurança, sobretudo a Polícia da República de Moçambique, os níveis de violência e intolerância política continuarão sempre acentuados. Não podemos aceitar que a Polícia da República de Moçambique continue a ser o principal ator nas eleições com o propósito de facilitar o enchimento de urnas e a manipulação dos resultados eleitorais a favor do partido no poder. Descentralização. Estranhamente, o governo impôs que, paralelamente ao governador provincial, devia ser nomeado um secretário de Estado provincial. Figura que é claramente incômoda na governação descentralizada. O líder da Renamo reiterou o papel de Afonso Dhlakama e da comunidade internacional para a pacificação do país e comprometeu-se a cumprir na íntegra o acordo assinado com Filipe Nyusi em 2019. O presidente do Grupo de Contacto, Mirko Manzoni, que dirigiu a mediação entre as equipas do governo e da Renamo, lamenta que, em meio a avanços sobre o DDR, haja ainda ataques no centro do país. O coordenador da equipa que mediou as conversações entre o governo e a Renamo diz que, um ano depois, há avanços por reconhecer. Desde a revisão da Constituição que consolida a descentralização, até ao memorando de entendimento sobre assuntos militares e ao acordo de paz, Moçambique avançou paulatinamente, mas com firmeza, no caminho rumo a uma paz duradoura. O momento de destaque destes últimos 12 meses foi o reinício das atividades de DDR em Savane, Dondo, na presença dos 2 líderes que testemunharam o regresso a casa de 304 ex-combatentes. Ex-combatentes que voltaram a casa, mas os ataques têm estado ainda a abalar a zona centro. Os ataques no centro do país continuam a gerar angústia e apelamos a todos os envolvidos para se juntarem ao apelo à paz e usem o diálogo como seu único meio de expressão. Não há nenhum problema que não possa ser resolvido por meio do diálogo e, de fato, esta deve ser a voz de comando para todos os moçambicanos. E é aos moçambicanos que Mirko Manzoni garante, em representação da comunidade internacional, que o processo de paz no país continuará a ser prioridade. Manzoni manifesta a esperança de, daqui a um ano, todos os combatentes da Renamo estarem desmobilizados. E acompanhar a seguir a retrospectiva e as promessas assumidas pelo governo e pela Renamo, abrindo caminho para paz e concórdia nacional. Foi com vários contactos diretos e telefónicos, na sua maioria longe dos holofotes, que começaram a ser trilhados os caminhos da paz definitiva. Primeiro com Afonso Dhlakama e depois com Soufo Momad. O presidente da República, Filipe Nyusi, teve várias rondas de diálogo que culminaram com a assinatura, primeiro, do acordo de cessação das hostilidades. Foi no Santuário da Gorongosa, ou seja, no interior do maior parque nacional, perante o olhar atento da comunidade nacional e internacional. Filipe Nyusi e o Soufo Momad mandaram enterrar o machado de guerra como promessa bem vincada. Fica indelevelmente marcado na história do povo moçambicano como o dia em que irmãos se encontraram em atos e sentimentos em que os irmãos dizem basta a guerra entre irmãos e se abraçam para desenvolver Moçambique. Queremos garantir ao nosso povo e ao mundo que enterramos a lógica da violência
como forma de resolução das nossas diferenças. Moçambicanos e estrangeiros saíam de Gorongosa com sentimento de alento de que, afinal, a paz estava bem engatilhada. Um momento histórico para Moçambique e a paz definitiva que está a chegar. Na cidade de Maputo, particularmente na Praça da Paz, Moçambique voltava a estar na ribalta do mundo. Filipe Nhus e Ossofo Momade selavam então o acordo de paz definitiva. Este não é nenhum acordo entre inimigos, mas um acordo que prova que não queremos mais guerra, nunca mais guerra entre nós. Doravante, a nossa visão deve ser potenciar o que nos une e não o que nos divide. Acordo selado, juramentos vincados. A comunidade internacional disse, mais uma vez, presente, e estendeu a mão para financiar o processo de paz. Tempo de olhar para a frente com otimismo. Este é um momento de grandes oportunidades para o Moçambique. Um ano depois, o processo continua a dar os seus passos. O desarmamento das forças residuais da RENAMO está em curso e pelo menos 2 bases, ou antigas bases, já foram desmanteladas. Estou satisfeito, não, como que a guerra já acabou. O processo continua com alguns desafios e obstáculos, mas a firmeza na caminhada continua a ser elogiada e encorajada dentro e fora do país. O presidente da República decretou ontem uma nova fase do estado de emergência para a aplicação de medidas restritivas de prevenção da Covid-19. Filipe Nhus anunciou também a retoma gradual das atividades econômicas e sociais, obedecendo 3 fases. Definimos 3 fases para alívio das medidas restritivas. Fase 1, em que estão incluídas atividades de baixo risco. Esta primeira fase terá início a 18 de agosto. Primeira fase, 18 de agosto. Fase 2, em que se incluem as atividades de médio risco. Esta segunda fase terá início a 1 de setembro. Fase 3, em que se inscrevem atividades consideradas de alto risco. Esta terceira fase está prevista para o dia 1 de outubro. A fase 1, que começa a 18 deste mês, abrange as seguintes áreas: retomada das aulas no ensino superior, retomada das aulas nas academias e escolas das Forças de Defesa e Segurança, retomada das aulas nas instituições de formação de professores do ensino primário e educação de adultos, retomada de aulas das instituições do ensino técnico profissional, retomada das aulas nas instituições e centros de formação de saúde, retomada de aulas nos centros de formação profissional públicos. Alargamento do número de participantes em cerimônias fúnebres para um máximo de 50 pessoas, excepto quando a Covid-19 tenha sido a causa da morte, em que o número permanecerá de 10. Retomada de cultos religiosos, devendo o número de participantes não exceder a 50 pessoas. A fase 2, essa que começa a 1 de setembro, envolve as seguintes áreas: retomada em pleno funcionamento do ensino técnico profissional, naturalmente isso porque do trabalho que está a ser feito e dos resultados que já temos, incluindo o ensino superior, existem áreas que não estão prontas, esses poderão começar plenamente a partir do dia 1. Retomada dos cinemas, teatros, casinos e ginásios. Retomada das escolas de condução. Retomada do exercício dos desportos motorizados.
A fase 3, que começa dia 1 de outubro, abrange o início das aulas da 12ª classe. Quanto ao ensino pré-escolar, primário e secundário geral, a sua retomada está dependente da verificação das condições que foram impostas pelas autoridades sanitárias e pelos organismos de inspeção, claramente também obedecendo à tendência da pandemia no nosso país. O mesmo princípio se aplica às modalidades desportivas coletivas. Todos os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas devem manter-se encerrados até que se confirmem as condições adequadas para o seu funcionamento. E a Assembleia da República reúne amanhã em sessão extraordinária para ratificar o decreto do Presidente da República que estabelece o novo estado de emergência. E sobre a pandemia que causou a decretação deste novo estado de emergência, vamos acompanhar a atualização de dados. O país registrou nas últimas 24 horas mais 41 casos da Covid-19, o que leva o número de casos positivos para 2.120, dos quais 3.008 são ainda casos ativos. O número de mortes mantém-se em 15, havendo mais 12 óbitos por outras causas. Nas estatísticas, somam-se mais 17 recuperados, o que eleva o número de pessoas livres da doença para 795. 11 pessoas continuam sob cuidados nos centros de isolamento e em quarentena domiciliária estão neste momento 3.256 pessoas. Olhamos agora o mapa da distribuição dos casos ativos e recuperados por província. Começamos pela província de Cabo Delgado, que conta neste momento com 249 casos ativos e 244 recuperados. A província do Niassa tem 17 casos ativos e 13 recuperados. Nampula conta com 201 casos ativos e 229 recuperados. Na região centro do país, Zambésia tem 25 casos ativos e 21 recuperados. A província de Tete conta com 24 casos ativos e 32 recuperados. Manica tem 18 casos ativos e 3 recuperados. Sofala conta com 58 casos ativos e 19 recuperados. Na região sul do país, Inhambane tem 19 casos ativos e 38 recuperados. A província de Gaza conta com 34 casos ativos e 21 recuperados. A província de Maputo tem 264 casos ativos e 87 recuperados. E por fim, a cidade de Maputo, capital do país, conta com 399 casos ativos e 88 recuperados. Arranca hoje em todo o país o licenciamento de pescadores artesanais. Com a iniciativa, o Ministério das Pescas pretende organizar a atividade que tem estado a danificar o pescado pelo fato dos autores usarem artes nocivas para a captura do pescado. Com a campanha nacional para o licenciamento da pesca artesanal, o governo pretende incrementar os níveis de licenciamento, melhorar a gestão das pescarias, determinar e registrar as artes de pesca existentes e garantir que a pesca artesanal possa ser exercida em conformidade com a lei. A nossa meta com este movimento, que se pretende estruturante na gestão das pescarias, é licenciar cerca de 40.434 artes de pesca das 52.778 existentes nos mais de 1.586 centros de pesca espalhados um pouco por todo o país. Ao licenciar pescadores artesanais para o seu empoderamento, o Ministério das Pescas pretende criar condições para que o pescador artesanal tenha acesso a vários benefícios, com destaque para o financiamento para a aquisição de material de pesca, o acesso às salas de processamento para o seu produto, o acesso ao seguro da sua embarcação, bem como a garantia da sua reforma através da sua inscrição no Sistema de Segurança Social. Em suma, com esta ação do licenciamento do pescador artesanal, queremos contribuir para que o pescador dê passos decisivos na sua transformação da condição de informal para o sistema formal da economia,
materializando desse modo o conceito de pescador cidadão para uma pesca sustentável. Nesta campanha, a grande inovação é a introdução de um cartão de identificação do pescador que permitirá a leitura de informação sobre a zona de pesca, o centro de pesca, a arte de pesca, o nome da embarcação, o estado de licenciamento das artes de pesca, as capturas realizadas, entre outros dados. Isso é coisa boas-vindas para nós. Se aparece um projeto que apoia os pescadores, logo mostra o meu cartão como pescador, e já conhecido como pescador do Rio Maputo. A província de Inhambane já licenciou mais de 800 pescadores, de um total de 2.600 por inscrever ainda este ano. Amâncio é pescador há 10 anos e desde lá vive basicamente da caça de caranguejos e consegue tirar do mar mais de 30 kg por dia. Hoje apanhar 20 kg, amanhã apanhar 30 kg, todos os dias pesar, há um pouco de valor que você pode sustentar a família. Pedro Paulo é também pescador há 6 anos e diz que herdou a profissão do pai. Entretanto, por falta de conhecimento, ele sempre operou sem licença para o exercício da atividade. Antes, lá para 2017, conseguia ter uns 2, 3 quilos por dia. Essa coisa de licença, eu não sabia nada. Por quê? Porque o meu pai faleceu me deixar com esse barco. Agora eu não cheguei de perguntar se o barco estava licenciado ou não. Não sei onde se trata essa coisa de licença. Mas eu, segundo o meu xará, queria me ajudar nessa coisa de licença. No total, a província prevê licenciar este ano mais de 2.600 pescadores. Temos acima de 10.000 pescadores. Aliás, pescadores desses já licenciamos acima de 800 pescadores, e a nossa meta é licenciar mais ou menos 2.600 pescadores. Portanto, o trabalho iniciou. Com este lançamento, acho que tanto os técnicos como os pescadores estão bem sensibilizados para fazermos esse trabalho de licenciamento. Queremos também introduzir o sistema de segurança social para os 290.000 pescadores. Queremos fazer da pesca artesanal uma atividade formal e de pescador artesanal um cidadão responsável e também preocupado com o seu futuro, o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Daí, insistirmos na sua adesão à segurança social. Os distritos de Vilanculo, Inhassoro, Govuro, Jangamo e Inhambane são os que mais registram casos de pescadores que exercem atividade sem a autorização do Estado. Vamos mais uma vez ao encontro das incidências sobre a visita presidencial à província de Manica. Ainda esta quinta-feira, o presidente da República, Filipe Nyusi, visitou um ex-guerrilheiro da Renamo, recentemente reintegrado na sociedade, no quadro do processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração em curso no país, visando o restabelecimento da paz definitiva. Pedro Moisés é um dos mais de 500 guerrilheiros da Renamo que regressou à sua casa para juntar-se à família e tomar novo rumo da sua vida no quadro do processo de DDR, cujo término está previsto para o próximo ano. Filipe Nyusi escalou a sua residência no bairro Centro Hípico, na cidade de Chimoio. Aqui, o presidente da República ficou impressionado pela forma como Moisés está a começar a nova vida. Aliás, com o dinheiro que recebeu, está a construir esta casa que está na fase conclusiva. A coisa que mais me impressionou é o raciocínio deste oficial da Renamo. Desta casa, ele está a fazer esta casa. E daquilo que me contou, logo depois de cessar fogo e começou com o tempo das tréguas, então vinha para aqui, eu apoiava a família para começar a casa. E agora que já passou a reserva, recebeu no processo de DDR os seus primeiros 3 meses, a obra está a andar mais rápido e vai continuar. Eu acho que com o pacote que ele tem, já terminou. E é o exemplo como que se pode investir. E não investir sempre, ele já tem esposa, não precisa mais, já tem filhos grandes, agora tem netos. O que tem que fazer agora é criar condições. Ele queria me levar lá dentro, porque está construindo, vivendo uma pátria, mas eu prefiro voltar mais tarde, porque a dona, esqueci o nome? Laurinha. A dona Laurinha, ela não quer ser Laura. Ela não quer ser sempre Laurinha.
a próxima vez vai fazer galinha para mim. Pedro Moisés, ex-guerrilheiro da Renamo, que diz ter ficado nas matas 16 anos, mostra-se satisfeito pelo seu retorno à vida civil. Até foi desmobilizado, até do momento está aqui em casa. Como é que foi recebido aqui com a população deste bairro? A população me recebeu bom. Não há para estranho. O que quer dizer para os outros que ainda estão nas matas? O que eu vai para os outros, tem que ver todos nós verificar nas casas para fazer a nossa atividade. Depois de receber o ex-guerrilheiro da Renamo, o presidente da República pediu aos vizinhos a conviverem com ele pacificamente. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Jornal da Noite para uma curta pausa. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação para si. Até já. Estamos de volta às notícias. O Instituto para a Democracia Multipartidária defende que o Mosefo Young Leaders é uma plataforma ideal para que os jovens possam dar o seu contributo para a resolução dos problemas do país. Parceiro do Mosefo Young Leaders, o Instituto para a Democracia Multipartidária entende que a iniciativa acontece numa altura de muitos desafios, onde os jovens chamados a dar o seu contributo para a busca de soluções para os problemas atuais de que enferma a sociedade moçambicana. O Mosefo poderá para nós ser esta plataforma onde junta os jovens para um diálogo mais aberto em relação aos assuntos do seu interesse e também assuntos de interesse do país. Portanto, só o país sai a ganhar com esta reflexão dos nossos jovens líderes. Precisamos cada vez mais que o jovem seja dono do seu próprio destino, que o jovem assuma a liderança, que o jovem seja agente no processo de desenvolvimento do país e também a nível global. Portanto, o Mosefo para nós é a resposta que vem na altura certa, onde o jovem é desafiado neste momento também a refletir um bocado mais em relação aos desafios que estamos a ter do Covid. Como é que o jovem reflete isso? Quais são as diferentes iniciativas que o jovem pode trazer? Como é que nós, como país, poderíamos responder? Portanto, precisamos de ideias novas, de ideias frescas, e o jovem tem uma grande responsabilidade neste momento, no nível global e também a nível nacional. Com largo interesse na participação da mulher na vida política e nos processos de tomada de decisão, o IMD espera que o programa possa dar espaço para que este grupo mostre os seus anseios. A reflexão que vai ser trazida a nível do programa Young Leaders vai permitir, de facto, que se possam trazer diferentes iniciativas para estimular a participação política das mulheres. Nós, como IMD, temos dado a nossa contribuição através das academias políticas das mulheres, onde já identificamos um conjunto de problemas que, de facto, são apontados como constrangimento. E a nossa expectativa é que o Young Leaders possa expandir o debate ao nível nacional, possa dar voz àquelas mulheres que também não dão voz, que não têm voz, aliás, em regiões muito mais recônditas. Portanto, nós achamos que o Mosefo é esta plataforma que poderá nos permitir ter a voz de todos. O Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, é uma organização da sociedade civil que trabalha no fortalecimento do sistema democrático e na promoção do exercício da cidadania e dos direitos humanos. E a menos de 5 dias para o arranque do Mosefo Young Leaders, equipa técnica, coordenadores e os moderadores dos vários painéis do evento estiveram hoje no acerto dos últimos detalhes. O evento promete, garante aos entrevistados. Luz e glamour, muito glamour, anunciam a chegada de um dos maiores eventos de debate de ideias sobre as preocupações da juventude. São vários também os painéis que, de jovem para jovem, vão discutir conhecimentos. Estamos num estúdio onde vai acontecer o essencial desta edição do Mosefo Young Leaders e é possível ver cá os apresentadores, os moderadores de vários temas que serão discutidos nesta edição. Temos aqui Selma Martins. Selma, o que é que se pode esperar daquele que será o tema que vai moderar neste Mosefo Young Leaders?
De um modo geral, nós queremos falar daquilo que são os desafios que a juventude tem. Sabemos que existem vários desafios, mas mais do que tudo isso, mais do que levantar aqueles que são os problemas que tem a juventude, o Museu Young Leaders pretende trazer soluções para estes jovens. Particularmente para segunda-feira vamos falar da cidadania, a referir que teremos como convidados a Ivete Mafunza, Anélia Correia, Osmane Kossing e também Ofélia da Silva. Quando forem 9h30 no país, nós estaremos no ar para levar o Museu Young Leaders para todos os jovens moçambicanos. Vale a pena esperar para ver. Vale a pena esperar. Muito bem, Selma Martins não é a única pessoa que está aqui nos preparativos para esta edição do Museu Young Leaders. Vemos ao fundo o moderador de um dos painéis também, António Tiwa. António Tiwa, o que é que se pode esperar? O que é que vai trazer de novo nesta edição do Museu Young Leaders? Vai moderar um dos temas, sabemos disso. O que é que nos pode avançar? Muito bem, um dos principais desafios que a juventude tem em Moçambique é o acesso a oportunidades. Então, nesta edição do Museu Young Leaders, vamos falar de jovem para jovem, sobre como é que a juventude moçambicana pode ter acesso a oportunidades, pode-se, portanto, combater as desigualdades, mas também vamos falar de um aspecto importante que a juventude moçambicana deve despertar para ela, que é o voluntariado, é o ativismo, que pode ser uma forma de garantir acesso a oportunidades. Portanto, são breves palavras aqui do moderador, de um dos moderadores, de um dos painéis aqui do Museu Young Leaders, mas há muito mais nesta edição. Vemos também ao fundo Shaida Bibi. Pode-nos avançar em breves palavras o que é que se pode esperar? Bem, deixar para mim ficar um convite e dizer que está mais do que na hora da juventude assumir o seu papel, assumir o seu lugar para contribuir para o Moçambique e o mundo que nós queremos. E nós somos jovens, temos que assumir a nossa posição. Os moderadores de vários painéis que vão compor esta edição do Museu Young Leaders estão quase todos aqui reunidos e não é para menos, já que preparar ao mais fino detalhe. Temos aqui Boaventura Msipo. Msipo, pode nos dizer em breves palavras que diferencial vai fazer no painel que vai moderar? Exatamente, JJ, este é o Museu Young Leaders, é o momento para ouvirmos a voz juvenil em termos de transformação política, econômica e social no país. O meu papel vai ser, sobretudo, trazer as dinâmicas de desenvolvimento ao nível dos distritos. Vou ouvir as vozes dos administradores distritais, muitos deles jovens, que têm responsabilidades de transformar as dificuldades em soluções e encontrar respostas para as várias situações que são levantadas ao nível dos distritos. Portanto, vamos tentar discutir a questão das assimetrias regionais e que papel é que os jovens podem ter, sendo uma força importante no país, é a maior parte do grupo populacional em Moçambique. O que estão a fazer nos distritos e quais são as suas ideias para termos um país melhor? E há muito mais neste Museu Young Leaders. Temos aqui ao lado Emerson Miranda, que vai moderar um dos painéis, neste caso, que vai falar sobre indústrias criativas. No momento em que temos, por exemplo, a Covid-19, é um dos desafios, o que dizer? Bom, a cultura enquanto identidade é algo que merece a nossa especial atenção e o Museu Young Leaders não vai estar à parte disso. Os artistas tiveram que se reinventar, têm que se reinventar. Que perfil do artista nós vamos ter daqui para frente? Esta é a nossa principal questão. Que perfil o artista vai ter daqui para frente com essas mudanças que o mundo está a trazer para a indústria? São esperadas nesta edição para compor os vários painéis figuras de renome como Lázaro Ramos, Mirta Kaulat, Benil Morana e muito mais. Para trás incidências sobre o Museu Young Leaders que arranca já esta segunda-feira. A Autoridade Tributária de Moçambique superou a meta de arrecadação de receitas do primeiro semestre deste ano, com grande contribuição do imposto sobre salários e o IVA. Entretanto, mesmo com os bons resultados do primeiro semestre, a meta anual foi revista em baixa devido à pandemia da Covid-19. Numa altura em que várias empresas beneficiam de perdão fiscal, o fisco moçambicano cobrou mais dinheiro das transações internas entre janeiro e junho de 2020. Foram cerca de 85,5 mil milhões de meticais, acima da meta que fora fixada para o período, ou seja, 104,5%. Impactaram neste nível de contribuição, portanto, os impostos sobre rendimento, que decorre de facto do IRPS ter registrado níveis satisfatórios, porque, para além de que os salários naturalmente continuam a ser
pagos, ainda que de uma forma decrescente, tendo em conta o que está legislado face a um estado de emergência. Portanto, situaram-se acima de 100%, também como resultado de algum incremento de emprego em determinados setores, como as grandes empresas e algumas instituições financeiras, resultante da sua expansão ao longo do território nacional. Mas também resulta, portanto, da cobrança do IVA. Com o país a entrar para o 5º mês de estado de emergência, o diretor-geral de Planeamento de Estudos e Cooperação Internacional da Autoridade Tributária de Moçambique revelou que foi revista em baixa a meta de cobrança de receitas para este ano. Um pouco mais de 244 mil bilhões de meticais e foi ajustado para 235,59 mil bilhões de meticais. Portanto, isto era inevitável, portanto, face a esta situação. Refira-se que o impacto fiscal resultante da dispensa de pagamentos por conta e do adiamento do pagamento especial por conta das empresas afetadas pela pandemia da Covid-19 fará com que o Estado deixe de encaixar cerca de 2,7 mil bilhões de meticais de adiamentos que iriam ser efetuados pelas pequenas empresas. A Mosal dos 4 ventiladores avaliados em cerca de 5 milhões de meticais à província de Maputo. Trata-se de um contributo no combate à Covid-19. Estes são componentes dos ventiladores que, depois de montados por técnicos especializados, ganham forma e funcionam com pulmão artificial para ajudar a respirar a um paciente que padeça da Covid-19 que esteja com dificuldades de respirar. A Mosal doa estes equipamentos no âmbito do plano de resposta à Covid-19, assente em 3 pilares, designadamente garantir a segurança e o bem-estar dos seus colaboradores, apoio às comunidades e manter uma continuidade sustentável das suas operações. E foi nesse sentido que se identificou todas as necessidades para o combate à Covid. E a Mosal organizou-se como na sua área social, organizou-se para apoiar os esforços do governo no combate à Covid. Então, na sequência deste apoio, houve outras, como devem saber, no mês passado houve outra doação, que era de equipamento de proteção para os trabalhadores de saúde. Mas neste momento a nossa contribuição constitui-se em 4 ventiladores que vão ser usados naquilo que chamam centro de isolamento para ajudar aqueles doentes que por si não possam conseguir respirar. A província de Maputo tem 289 casos ativos da Covid-19, 63 casos recuperados e nenhum óbito ou internamento, segundo as autoridades. E os ventiladores vão reforçar a capacidade de resposta à pandemia do novo coronavírus. Este equipamento vai, sem dúvidas, reforçar significativamente a nossa capacidade de resposta na componente de tratamento à pandemia da Covid-19 na nossa província de Maputo. Porque continuamos numa situação delicada. Nesta quinta-feira, a Mosal reafirmou o compromisso de participação ativa no bem-estar das comunidades, juntando-se aos esforços do governo e outros parceiros no combate à pandemia da Covid-19. O acesso ao conhecimento, pesquisa e capacitação são alguns dos passos que Moçambique deve apostar por forma a aproveitar as suas potencialidades e desenvolver a indústria nacional. Estas são algumas das ideias fincadas hoje durante o webinar sobre o papel da indústria no agronegócio, organizado conjuntamente pela AIMO e pela Fundação Soico. O papel da indústria no agronegócio era o tema. E olhar para frente, na perspectiva de solução, era o propósito. Com experiências e conhecimentos baseados nas suas áreas de trabalho, os painelistas deixaram as suas opiniões. Nós conhecermos mais para podermos usar esse conhecimento para valorizar o que nós temos e assim podermos até, pela expansão e a promoção desse conhecimento,
criar oportunidades para jovens ou outros poderem intervir e desenvolverem cadeias de valor que poderão contribuir não só para a nossa, como disse aqui o meu colega há pouco, para a nossa resiliência, mas também para a criação de emprego. A Sumol Compal, uma das empresas que potencia o nacional para a sua produção, fala da importância de apostar no que cá se faz. É fundamental também, obviamente, o apoio do ponto de vista das certificações de qualidade e garantia de que aquilo que é feito tem consistência ao longo do tempo. Para vos dar o exemplo das frutas, é evidente que elas vão ter uma produção durante uma parte do ano, não há fruta nenhuma que se consiga colher o ano inteiro, mas é fundamental que no momento em que ela é processada tenha um standard, tenha uma qualidade tal que lhe permita depois ser utilizada ao longo do ano no processamento da indústria, por exemplo, das bebidas. É muito importante, obviamente, como foi dito, usar a academia para garantir que isto tem consistência e tem inovação e também, obviamente, usar todos os mecanismos que o Estado possa disponibilizar para garantir esta consistência. Por outro lado, há que ter vontade e sintonia para fazer avançar a máquina. Na nossa indústria nacional que já existe, nós temos mais do que oportunidade e mercado para integrar a totalidade dos nossos produtores que nós temos. O que é que isto requer? Eu acho que requer 3 fatores fundamentais. Primeiro, requer vontade, e penso que quer do lado do produtor, quer do lado dos industriais, existe vontade em fazermos uma integração das nossas cadeias de valor. Segundo, exige coordenação e vontade política. Eu acho que tem existido vontade política, pelo menos desde que o país é independente, mas tem havido falta de coordenação. Jaime Comis destaca a necessidade de se trabalhar para tirar maior proveito do mercado regional. Temos que fazer uma introspecção e ver como é que as instituições e a infraestrutura do país pode ser posta ao serviço da nossa competitividade e investirmos cada vez mais na pesquisa, na qualidade e na capacitação da mão de obra. O debate, transmitido pela STV Notícias, foi organizado pela Associação Industrial de Moçambique e a Fundação Soico. Mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes saiba como o tempo vai se comportar nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul, com a cidade de Maputo, capital do país, a registrar uma previsão de máxima de 21 graus e uma mínima de 15. Xai-Xai, 23 graus de máxima e 15 de mínima. Inhambane, 23 graus de máxima e 15 de mínima. Na região centro do país, Beira, 24 graus de máxima e 18 de mínima. Chimoio, 21 graus de máxima e 14 de mínima. Quelimane, 26 graus de máxima e 15 de mínima. E Tete, 32 graus de máxima e 21 de mínima. Já na região norte do país, Nampula, 27 graus de máxima e 17 de mínima. Pemba, 27 graus de máxima e 20 de mínima. E por fim, Lixinga, 23 graus de máxima e 12 de mínima. Até já. Estamos de volta ao jornal. A Federação Moçambicana de Futebol diz que a não retoma do futebol antes de outubro vai agudizar a crise nos clubes que já enfrentam enormes dificuldades de pagar salários e podem avançar com rescisão de contratos com atletas. A FMF esclarece ainda que os clubes não licenciados não irão beneficiar de parte dos fundos de apoio solidário a ser canalizado pela FIFA para aliviar o impacto da Covid-19 no futebol. O futebol está inserido no grupo de atividades de alto risco, pelo que a bola não voltará a rolar nos relevados nacionais antes mesmo de 18 de outubro, período previsto para o relaxamento ou retoma da fase 3. Preciso dizer que nós estamos no desporto em lockdown, principalmente no futebol. Portanto, nós estamos preparados e cientes que seria uma decisão que, ao abrir, também seria uma decisão que poderia alastrar a pandemia, porque não haveria mesmo um método de controle da parte dos espectadores.
O cenário já de si negro prevê a Federação Moçambicana de Futebol vai afundar cada vez mais os clubes nacionais que nos próximos dias deverão anunciar a rescisão de contratos com alguns atletas. Solidário com os clubes, é preciso verificar que desde janeiro até agora os clubes estão a sustentar e pagar os seus salários com os seus funcionários, que são os jogadores, e que não há atividade nenhuma. E também é preciso saber que muitos os sponsors que estavam à volta desses clubes também praticamente retraíram-se em relação. Portanto, nós, a Federação Moçambicana, estamos solidários com os clubes. Tenho informações que há clubes que praticamente vão rescindir contratos. Para mitigar o impacto da Covid-19 no futebol, a FIFA anunciou um pacote de $1 milhão para os 211 associados, ou seja, federações desportivas, inseridas no projeto de Fundo Solidário. A Federação Moçambicana de Futebol esclarece que somente os clubes licenciados e organizados é que irão beneficiar do apoio. Nós, ao apoiarmos os clubes, não vamos resolver os problemas dos clubes. Né? Podemos minimizar uma parte. Não vamos resolver o problema dos clubes, né? Porque, segundo informações, há clubes com 7 ou 8 meses de salário em atraso, há outros com 17 meses de salário em atraso. Portanto, isto podemos dizer que não vamos resolver o problema. Os Mambas, contrariamente ao que foi avançado, poderão ainda realizar os jogos de qualificação ao CAN diante dos Camarões. O ATCM e a Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo dizem que a modalidade do desporto motorizado reúne condições para retomar em setembro, cumprindo à risca todas as medidas de prevenção da Covid-19. As agremiações garantem trabalhar com um protocolo sanitário rigoroso na retoma de atividades. É a primeira modalidade esportiva a regressar no ensaio do novo normal no país. Depois de encostarem as boxes durante 4 meses, os carros cilindrados e kart têm aval para regressar às pistas sob fortes medidas restritivas. Nós temos mais de 20 pontos de desinfecção na pista, com álcool, gel, água, sabão, tudo aquilo que é possível. Desinfecções de pés. Os próprios carros, quando entram nas infraestruturas, as rodas são desinfetadas. Além do que, temos todo o local apetrechado para todas as potenciais e eventuais situações relacionadas com o Covid. Para já, o Automóvel e Touring Club de Moçambique, ATCM, desenham um regresso da atividade sem o habitual público, regras apertadíssimas e cumprimento rigoroso das recomendações das autoridades de saúde. Nós não vamos querer criar uma aglomeração que nós teremos, se calhar, mais dificuldade de controlar do que aquilo que são as bolhas, digamos assim, de prevenção que têm os pilotos e as equipes técnicas. Há luz verde para que as competições retomem em setembro, mas há também que assegurar que os pilotos e todo o staff não estejam expostos aos riscos de contaminação do novo coronavírus e se recue com a medida anunciada. A Federação de Tutela da Modalidade, eu penso que é uma boa notícia para os praticantes, clubes e organizadores do desporto motorizado. Vamos agora verificar todas as medidas de segurança para que os atletas e o público em geral e aqueles que apoiam estejam completamente em segurança. Depois, acelerar para que o calendário de atividades e provas inicialmente desenhado possa ser cumprido na íntegra. E a Federação vai também controlar e apoiar os clubes e os organizadores para que todos juntos em segurança possam voltar a desfrutar da competição. As agremiações desportivas ligadas à modalidade deverão nos próximos dias reunir para elaborar o plano de retoma de competições. O governo da Zambésia homenageou o campeão internacional de Karate, modalidade Kimura Shikokai. Trata-se de Nelito Saibá, que desde 2005 já amealhou mais de 50 medalhas, desde ouro até prata. Tem 5 troféus de primeira posição. Recentemente, Nelito Saibá venceu o Campeonato Virtual Internacional de Karatê na modalidade Kimura Shikokai, que decorreu na Inglaterra nos dias 27 de junho a 1 de julho. O campeonato seria presencial, mas devido à pandemia do novo coronavírus, não foi possível. O governador Pio Matos entregou equipamentos de treinos. Zambésia tem que continuar a ser esta Zambésia
que fornece jovens talentosos para o desenvolvimento do nosso desporto. E é neste gesto que viemos aqui hoje oferecer este material desportivo para que hajam mais nelitos na nossa vida, para que sejamos campeões do mundo do caráter e continuemos a fazer isto, sermos os melhores entre os bons. Nelito Saibá enalteceu o gesto do governo provincial da Zambésia. Com este todo material que eu tenho aqui, dizer que vou dar o meu máximo para que possa dignificar este apoio ao governo provincial e para todos os agentes que sempre estão comigo. E dizer que me sinto honrado. É uma matéria que sempre desejei há muitos anos. E graças a Deus chegou o material. Diz sempre, quando temos Deus em frente, quando sempre a gente tem fé, as coisas acontecem. Este atleta já amealhou desde 2005 50 medalhas, dentre ouro e prata, em competições dentro e fora do país. E hoje é dia de debate econômico na STV Notícias. O País Econômico vai refletir sobre o impacto do novo estado de emergência sobre a economia. Vamos neste momento ao encontro de Ernesto Martinho para conhecermos os destaques sobre esta noite de análise. Martinho, muito boa noite. Boa noite, Tio. A destaque este que já fizeste devidamente e com maior rigor. De facto, a decretação do novo estado de emergência pelo Presidente da República tem os seus impactos na tesouraria das empresas e, neste momento, a questão que se coloca é como fazer, portanto, a economia subsistir perante, portanto, a necessidade de reajustes económicos e financeiros dentro, portanto, de várias unidades empresariais e há setores que, obviamente, já vêm se ressentindo com maior gravidade dos efeitos negativos, portanto, do coronavírus e a consequente decretação, portanto, do estado de emergência e as suas 3 prorrogações. E agora, nesta nova decretação do estado de emergência, vamos continuar a refletir sobre isso, principalmente olhando para os indicadores do crescimento da economia e a perspectiva que se tem, portanto, daquilo que poderá ser a economia moçambicana no segundo semestre de 2020. Está lançado o convite para o País Econômico a não perder a seguir ao Jornal da Noite. No espaço Mosgro de hoje, vamos conhecer um mineiro que decidiu passar a dedicar-se à criação de gado. É o fim do jornal. Obrigado pela preferência. Nós voltamos amanhã com mais informação para si. Até lá.